A minha história com os concursos públicos. Primeiramente, assim, a minha história ela é comum. Ela é como acho que da maioria das pessoas que provavelmente vão ver esse vídeo, a maioria das pessoas que provavelmente passaram num concurso um dia na vida, porque a maioria das pessoas são assim, pessoas comuns, assim como eu, que não eram tão dedicadas assim na época de colégio, que não foram tão dedicadas assim na época de faculdade, mas que um dia decidiram tomar uma decisão e mudar de vida. E, na verdade, eu acho que esse vídeo aqui ele deveria ter, sei lá, umas 5 horas, porque é tanta coisa interligada que às vezes a gente acha que chegar ali, fazer aquela prova naquele dia, não é aquilo, não é simplesmente aquilo. Aquela prova, aquelas questões que você marca, aquelas coisas que você escreveu ali, são a representação de toda uma história, são a representação de todo um caminho que você percorreu, que não é simplesmente chegar lá e marcar. Tudo está interligado, não tem jeito. Eu, na verdade, para quem já viu alguns vídeos desse canal, para quem já viu alguns vídeos sobre a minha história, sabe que eu nunca fui um aluno estudioso, nunca fui um cara dedicado, desde a época do meu colégio. E eu sempre fui aquele cara que dava trabalho, que os pais eram chamados na escola, que enfim, que não... aquele cara que era pentelho mesmo. E, na verdade, naquele vídeo que eu contei um pouco sobre o meu começo, sobre o começo da minha história, eu falei que eu mudei de vida quando eu decidi aprender matemática, porque eu queria entrar na turma ITA do meu colégio. Quem não sabe, eu sou de Fortaleza e lá em Fortaleza você tem muito essa cultura de turma ITA, turma IME, desses vestibulares de carreiras militares. E o certo é que nessa época estava bem entre o começo do ensino médio, onde eles iam preparar turmas ITA, propriamente ITA, que tinham uma porrada de matéria mais de matemática, de física, de química, e basicamente nada de história, geografia, porque não são coisas que caem nesse vestibular. O que eu não contei naquele vídeo é que eu só decidi tomar aquela... eu só decidi entrar para aquela turma, ou tentar entrar para aquela turma, porque na época meus pais demoravam muito para ir me pegar no colégio, porque eles, enfim, trabalhavam até bem tarde e não podiam me pegar mais cedo, então eu esperava meus pais no colégio até muito tarde. E depois de jogar bola, depois de fazer tudo, depois de ficar zoando muito, não tinha mais quem ficar comigo e eu tinha que ficar só. E o certo é que uma dessas, esperando os meus pais, eu decidi ir para a biblioteca lá do meu colégio, porque na época a biblioteca do meu colégio tinha ar-condicionado e lá fora era um calor infernal. E então eu fui para a biblioteca lá e fiquei lá. Falei, pô, vou ficar no ar-condicionado, que é melhor do que ficar no calor. E eu entrei lá dentro da biblioteca, não entendia muito bem como é que funcionava aquilo, nunca tinha pisado em biblioteca na vida. E o certo é que na época vi o pessoal estudando e tal, e eu achei aquilo interessante, achei bonito. Eu falei, pô, não vou ficar aqui sem fazer nada, sem pelo menos tirar um livro aqui, ficar pagando de otário, né? Vou pelo menos tirar um livro, fingir que eu tô estudando aqui alguma coisa pra me passar, pelo menos, porque não vou ficar aqui, tipo, sem fazer nada. E aí eu peguei um livro, puxei um livro na época de geografia, eu acho. E puxei um livro, comecei a ler e tal, e querendo ou não, você ia ler, né? O livro, você não ia ficar sem fazer nada olhando pra cara do livro. E aí eu fui começando a achar aquilo interessante, a achar aquilo legal e tudo mais, aquele ar de, nossa, sou estudioso. E foi bem na época que esse cara, esse professor foi dar esse aviso na nossa sala que ia começar a turma ITA. E aí eu já tinha pegado um certo gosto pelo estudo e tudo mais e tal, achei interessante, já tinha ficado alguns dias esperando os meus pais estudando, eu falei, cara, vou fazer isso daí. Foi tipo uma forma que eu achei de me comprometer assim com as outras pessoas, de falar para as outras pessoas que agora eu ia ser estudioso, de falar até para mim mesmo que eu ia estudar e tal. Eu falei, vou fazer isso daí, que eu vou entrar nessa turma ITA. A turma ITA era tipo assim, ela só aceitava algumas pessoas e tal, você tinha um nível de carga muito maior de matemática, física, química, e eu era muito fraco em matemática, assim, eu sempre fui melhor em história, geografia e tal. A minha prova anterior de matemática, antes dessa decisão, eu tinha tirado 1,8. Então, assim, não é que eu era, assim, mais ou menos, eu acho que eu acertei o meu nome na prova, basicamente. O professor me deu de pena 1,8. E o certo é que eu falei, vou fazer isso daí, sem saber onde é que eu tava me metendo, sem saber o que era ITA, sem saber o que era nada. Só que depois, eu falei, cara, agora eu, entre aspas, queimei a ponte, né? Eu não sabia qual era esse conceito, mas eu tinha feito isso. Eu tinha comprometido com todo mundo, meus amigos tinham tirado onda comigo, tinha rido da turma ITA e tal. E eu tinha rido também de mim no final das contas. Eu falei, pô, depois que eu fui pesquisar o que era turma ITA, depois que eu fui ver, eu falei, caraca, onde é que eu me meti? Eu falei, agora vamos entrar de cabeça nessa parada. E eu comecei a estudar muito
sobretudo matemática, que era minha maior dificuldade. E eu achava que matemática era a coisa mais complicada de todas para se aprender, pelo menos de matérias do ensino médio. Só que eu tinha um grande problema de base em matemática. Eu não conseguia acertar as questões, não é porque eu não sabia a matéria em si daquela questão, mas é porque eu não tinha base. E aí eu me esforcei muito, eu tive que dedicar assim mais do que a média para poder conseguir criar uma base, pegar livros lá de primeira, segunda série para poder aprender aquilo ali, para poder chegar na matéria que eu estava vendo no meu ano em si, para poder conseguir evoluir em matemática. Eu aprendi matemática, entrei para a turma ITA, estudei durante um tempo na turma ITA, só que não sei se por ainda ter aquela coisa na minha cabeça de que eu não podia chegar, de que eu não era tão bom assim quanto as outras pessoas e tudo mais, eu simplesmente coloquei na minha cabeça que eu não queria mudar de estado, que eu não queria sair de perto da minha família. E eu acho até que foi por isso mesmo, assim, de ter essa peste em cima de mim, de achar que não podia chegar, porque não é à toa que hoje eu tô aqui, longe de casa, longe da minha família. Então, na verdade, eu acho que essa decisão, mais do que eu não queria sair de casa, eu não queria morar longe da minha família, era eu tava com medo de simplesmente não conseguir. Aí o caminho era natural, era simplesmente fazer engenharia no meu estado. Eu não pensei muito sobre isso, se era isso que eu queria da minha vida mesmo, mas eu decidi que eu ia fazer engenharia no meu estado, porque eu queria fazer ITA antes, e ITA era engenharia, então eu falei, vou fazer. Eu passei engenharia na federal do meu estado, mas passei na repescagem da segunda chamada dos suplentes assim, e quase um dos últimos. Mas consegui passar engenharia na federal do meu estado, engenharia mecânica, e no final das contas entrei. Quando eu entrei em engenharia mecânica, na verdade eu entrei com aquela cabeça de menino novo, entrei na faculdade federal, festinha, calorada, bebê, tudo final de semana e tudo mais, e as notas despencando. E ao mesmo tempo que as notas despencavam, não era só por esse motivo também, mas era porque eu via, assim, eu comecei a ver que, assim, eu não amava aquilo ali, não era o que eu gostava de fazer. Eu via muitos amigos meus que faziam outros cursos, como direito, ou como outras faculdades, sei lá, como medicina, ou como... Às vezes a própria engenharia, os caras vibravam, os caras iam pra faculdade dia de sábado, dia de domingo, iam pra congresso, viajava. E quando eu pisava fora do campus, a última coisa que eu queria na minha vida era falar sobre faculdade, falar sobre qualquer coisa relacionada à engenharia. Eu falava, velho, isso não tá certo, não é possível, porque eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Como é que eu vou viver só de, sei lá, de sexta a domingo, né? É muito complicado. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo de admitir isso pra mim, porque, pô, eu tinha ralado, querendo ou não, pra passar na federal. E uma federal você não pagava, e na época era um boom de engenharia gigantesco, o Brasil estava crescendo muito, aquela época do governo Lula, onde o pessoal achava que o Brasil ainda, tipo, tava super no hype. Eu me lembro de uma capa da Veja que falava que não ia faltar engenheiro para daqui a 20 anos, não ia faltar emprego para engenheiro para daqui a 20 anos no Brasil. Como é que eu ia falar pros meus pais que eu ia largar engenharia na federal do meu estado, engenharia um curso super top, pra época ainda mais, e pra fazer eu não sei o que, tipo, porque eu não sabia exatamente nem o que eu queria pra minha vida. Mas aquilo foi ficando dentro de mim e eu fui pensando, cara, eu não posso continuar aqui, eu vou ser um funcionário medíocre, eu vou ser um profissional medíocre. E as notas despencando e ao mesmo tempo voltando a ser aquele cara que eu não queria voltar a ser, aquele cara que não tava mais nem aí pra faculdade, que não tava mais nem aí pro estudo, que só queria saber de festa, de farra, porque ao mesmo tempo que eu queria me esconder desse problema, o certo é que chegou uma hora que a conta chega, né? No final das contas, a conta sempre chega. Eu falei, cara, eu preciso tomar uma atitude. Tava com 1 ano e meio que eu tava fazendo engenharia e eu falei, cara, e aí, eu vou chegar a 5 anos e depois vou chegar e vou dizer que não quero? Eu vou perder 5 anos da minha vida pra dizer que não era isso que eu queria? E aí eu conversei com meu pai, me lembro que na época eu chorei. Eu falei, não sei o que eu faço, porque eu quero largar essa faculdade e ao mesmo tempo meu pai ficou meio desconfiado, porque falou, pô, ele via que eu tava só na festa, só balada, só calorado e tudo mais, e aquele pontinha de, será que você não... E é porque você não quer mesmo ou é porque a faculdade tá difícil? É porque a faculdade tá apertando? Porque engenharia na federal nunca é fácil, né? Mas ele disse, se não é isso que você quer da sua vida mesmo, larga e segue. Larga e vai fazer o que você quer da sua vida. Aí eu fui parar pra pensar o que de fato eu gostava na época do meu colégio. Antes dessa coisa do tipo, quero fazer ITA, que eu nem pensei e fui fazer só porque era o que tinha. Eu falei, cara, vou fazer filosofia, vou fazer história. Eu tive vários pensamentos assim. E aí, conversando com os meus pais, os pais sempre colocam você mais com o pé no chão, né? Eu falo, cara, que tal fazer direito, né? Pelo menos, se você não se adaptar, se você quiser uma coisa mais teórica, aí você sai, vai fazer história, vai fazer filosofia, vai fazer o que você quiser da sua vida. Mas pense em fazer direito antes, que talvez seja
mais negócio pra você. E eu falei, pode ser, né, e tal. E o certo é que eu tomei essa decisão difícil e larguei a federal do meu estado para fazer direito numa particular do meu estado. E, porra, na época eu tava, assim, em termos sociais, meio que acabado, né? Porque eu tinha vergonha de falar para todo mundo que eu tinha feito isso. Largar a federal naquela época com o boom da engenharia no Brasil para fazer direito numa particular. Assim como tinha aquela reportagem que engenheiro não ia faltar, falava que se balançasse uma árvore caía 3 advogados. E eu tinha vergonha de falar pra todo mundo que eu tinha feito aquilo. Mas foi importante essa coisa, essa pressão que ao mesmo tempo eu exerci sobre mim, que os meus pais, de certo modo, indiretamente acabaram exercendo também, por terem aquela desconfiança de saber se eu não queria largar a engenharia simplesmente por largar, e se eu não estava fugindo para outra faculdade simplesmente por ser mais fácil. E também a pressão social das outras pessoas de dizer, e agora, vai mostrar resultado? Porque você largou o curso do momento para fazer um curso que, na época, o pessoal dizia que estava meio ultrapassado, direito, já está saturado esse mercado e tal. Só que eu entrei na faculdade com outra cabeça, não era mais aquele menino que estava preocupado com farra, aquele menino que estava preocupado com festa, com trote, com qualquer coisa. Eu entrei com cabeça de eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar. E como eu tinha saído de uma faculdade pública e ido para uma particular, eu tentei a todo custo conseguir uma bolsa de início para conseguir tentar não onerar meus pais tanto. E aí fui tentar a vaga de monitoria e consegui uma bolsa de 50% da minha faculdade, o que já me deu um certo alento. Só que eu tinha um irmão que já era concursado e ele ficava sempre falando assim, cara, vai estudar, estuda para concurso. E eu tinha visto a batalha que ele tinha feito para passar e tudo mais e tal. Eu falei, cara, eu preciso estudar, realmente. É uma forma de mostrar para os meus pais que eu ia me dedicar, que eu ia me esforçar, que eu ia ser diferente. Eu falei, cara, é isso, vou estudar para concurso. Só que, ao mesmo tempo, eu não podia estudar enquanto eu tivesse com a bolsa, porque a bolsa me tomava muito tempo, eu tinha que preparar a aula, eu era monitor. Eu falei, não, quando terminar essa bolsa, foi no segundo semestre que eu consegui, quando terminar essa bolsa, eu vou começar a estudar. Então, entre o terceiro e o quarto semestre foi quando terminou a minha bolsa. Eu falei, agora é hora de começar a estudar para concurso. O início é sempre daquele jeito, né, cara? Sempre aquela coisa bem... Assim, você não sabe meio onde é que você tá, você não sabe meio onde é que você tá fazendo ali. Eu tentei começar a estudar e não deu muito certo, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia... Aquele mundo era todo diferente pra mim. E o meu irmão, embora ele fosse concursado, ele foi concursado de uma área muito específica, então as dicas dele me ajudaram um pouco, mas elas me levaram até certo nível e depois dali, simplesmente eu não sabia mais para onde ir direito. Quando eu vi que não ia dar certo de início, quando eu vi que as coisas não estavam andando, quando eu vi que as coisas não estavam funcionando, eu parei e falei, cara, o que eu vou fazer? E eu descobri um negócio chamado Fórum Concurseiro, que era o que a gente tinha na época. Na época não tinha essa coisa de Instagram, de concurso, um ou outro, sei lá, mas que eu nem conhecia. E o que tinha muita informação era no Fórum Concurseiro, numa aba que chamava Como Eu Fui Aprovado. E aí nessa aba mudou minha vida, essa aba desse fórum. Eu li, eu acho que mais de uma centena de depoimentos lá, falando, era a história das pessoas que tinham sido aprovadas e mostrando como é que tinham sido as técnicas que elas tinham aplicado, o que elas tinham feito, como é que elas tinham, enfim, como é que elas tinham conseguido. Eu li muitos depoimentos daqueles e tentei aplicar uma centena de coisas e ao mesmo tempo muitas deram certo, outras não deram tão certo assim, porque na verdade o concurso que eu queria era um concurso muito específico, que era da área de tribunais, e muitas pessoas ali tinham concurso de fisco, concurso de banco, concurso de polícia, e ao mesmo tempo eu tinha que meio que ir adaptando todas aquelas dicas e tudo mais e tal. E na verdade, quando eu comecei a ler esses depoimentos desses concurseiros, eu fui apresentado para um mundo que eu basicamente desconhecia. Por mais que eu tivesse me dedicado em um período da época do meu colégio e tudo mais e tal, eu não tinha aprendido propriamente a estudar, eu não tinha aprendido propriamente a me esforçar de maneira correta. Eu tinha aprendido a me esforçar de alguma maneira. Nem sempre esse esforço ele era recompensado, nem sempre. Às vezes eu notava que eu tinha que estudar muito mais do que muita gente que estava ali na turma ITA, ou que, enfim, para conseguir um resultado às vezes inferior. E talvez fosse porque eu não soubesse estudar naquela época, fosse porque eu não soubesse entender que existiam técnicas de revisão, existiam técnicas de mapas mentais, existiam técnicas mil que ninguém nunca me apresentou. Eu fico me perguntando por que a gente não tem esse tipo de ensinamento na época de colégio. A gente aprende português, matemática, história, física, química, constitucional, administrativo, mas a gente não aprende a estudar, a gente não aprende a como reter aquele conteúdo que a gente é ensinado. Então,
De que adianta eu te ensinar alguma coisa e tu esquecer 2 dias depois? Não adianta de nada. Então, assim, realmente o Fórum Concurseiro mudou a minha vida. E eu comecei a colocar em prática, eu comecei a realmente estudar muito a banca da FCC, que eu descobri que era a banca que elaborava os tribunais, comecei a entender como é que ela funcionava, como é que era a cabeça dela, como é que ela pensava, e comecei a me dedicar cada vez mais, aplicando as técnicas que eu via, aplicando os mapas mentais. Eu comecei a ler sobre muita coisa que eu via nos depoimentos da galera, sobre produtividade. Li o livro do Alexandre Meireles, por sinal um livro fantástico, Como Estudar para Concurso, li o livro do William Douglas, li várias coisas, li artigo, vi vídeo, li sobre curva de esquecimento, li um monte de coisa e comecei a colocar em prática, e comecei a realmente ver que aquilo ali dava resultado, porque eu sempre fui um cara muito cético em relação a coisas que a gente via, tipo, técnica revolucionária, faz assim que dá certo, não sei o que e tal, mas eu comecei a ver que realmente existia um conjunto ali de fatores, existia um conjunto de coisas que você colocasse em prática, elas iam te dar resultado ou iam dar resultado para a maioria das pessoas que colocassem em prática. Óbvio que nem tudo funcionava para mim e nem tudo vai funcionar para todo mundo, mas um conjunto de fatores ali, ele realmente ele dá resultado no final das contas. Mas eu posso dizer que embora as coisas dessem resultado, não foram tempos fáceis, não foram. Estudar para concurso não é fácil, não é. A gente se dedica, a gente se esforça, a gente abdica de muita coisa, a gente só sabe quando a gente se mete ali dentro daquele meio, a gente respira concurso 24 horas por dia. Se você vê um concurseiro, a vontade que você tem é de falar com ele, saber o que ele tá fazendo, saber como é que tá funcionando, como é que não tá. E a gente vive aquilo 24 horas por dia, é uma jornada muito solitária, porque a gente não tem muito com quem dividir, só concurseiro entende concurseiro. As pessoas até têm boa vontade com a gente, mas não adianta às vezes a gente querer dividir muita coisa com as outras pessoas, porque simplesmente elas não entendem o que é você estudar por 4, 5 horas e fazer 10 questões e errar 7. Elas não entendem o que é você ficar em dúvida entre duas e ver que aquela questão estava mal elaborada, mas mesmo assim a banca não mudou o gabarito. Não adianta você tentar explicar para ninguém. Eles nunca vão entender o que é esse mundo, nunca vão entender a dedicação que a gente faz, nunca vão entender as renúncias que a gente tem. E assim, por mais que as pessoas que estão perto de você, elas tenham boa vontade, acredite nisso, elas têm boa vontade. Só o concurseiro entende concurseiro. E o certo é que eu me dediquei demais, eu me esforcei demais, eu abdiquei demais. E eu me lembro quando saiu a prova do TRT 23, do edital, eu tinha prometido pra minha ex-namorada que a gente ia viajar. Porque fazia muito tempo que a gente não viajava, fazia muito tempo que a gente não tinha um tempo pra gente. E eu ficava sempre estudando muito, me dedicando e tal. E ela também tava trabalhando, então assim, tava muito complicado pra gente naquela época. E eu falei, não, no carnaval a gente vai viajar, a gente tinha se decidido, tinha marcado já. Só que saiu a prova TRT 23, tive que chegar pra ela e falar, cara, não vai dar certo, a gente não vai poder viajar. Porque simplesmente assim, eram 2 semanas depois do carnaval, era a prova. Sabia que aqueles dias do carnaval iam fazer total diferença. E eu falei, cara, infelizmente não vai dar certo, vamos segurar um pouquinho. E ela teve toda a compreensão do mundo. A gente se trancou dentro da minha casa. E eu me lembro que eu acordava, como ela tinha ido pra minha casa e, enfim, seria muito chato de eu não dar nenhuma atenção pra ela, ficar conversando com os meus pais, ficar conversando com meus irmãos e eu trancado dentro de um quarto. E eu me lembro que eu acordava 3h30, 4h30 da manhã, assim, tentava estudar o máximo possível até a hora que ela acordava, que era mais ou menos meio-dia, pra poder conseguir dar alguma atenção pra ela no tempo que ela acordava. Então, assim, eu acordava bem cedo, aí tentava fazer o máximo de horas possível, aí quando ela acordava a gente almoçava junto, aí eu ficava um tempinho ali com ela, voltava, terminava o que eu tinha pra estudar do dia, aí sim eu tinha mais tempo pra ficar, assim, pra gente ficar junto e tal, e porra, isso aqui é só uma das coisas. Eu me lembro de dia que eu fiquei dentro do quarto, vendo a minha família sair, pra ir pra praia, eu me lembro de dezenas e dezenas de vezes que eu ia pro cinema com ela, chegava lá e dormia na cadeira do cinema. E aí quando acordava era no meio do filme, porque tinha dormido, porque eu tava tão cansado que não aguentava, às vezes a sessão de muito tarde, 10h30 da noite, aí ela me acordando assim, batendo. Então, cara, é complicado, mas o que eu posso dizer é que vale a pena, cara, de verdade. No dia que saiu o resultado do TRT 23, que eu me lembro que eu dei aquele Ctrl F, que meu nome parou ali no início, que eu olhei pra aquilo, que eu vi minha posição, eu olhei e falei, meu Deus. E assim, você não tive nem reação. Eu achei que eu ia sair esbravejando, que eu ia sair pulando pela casa, que eu ia gritar. Eu simplesmente olhei, parei. Eu nem sabia o que falar, nem sabia o que sentir, não sabia o que dizer. 1000 coisas passando pela minha cabeça, como a minha vida ia mudar naquele momento e tal.
fui falar pros meus pais, chamei eles, a gente comemorou assim o tempo, mas não dá pra explicar, só dá pra sentir, vale muito a pena, de verdade. E aquilo tudo é só o começo, porque depois no dia que você vai tomar posse, no dia que você vê ali, que você tá escrevendo o seu nome ali naquele termo de posse, que só você sabe tudo que você passou, só você sabe todos os dias, passa por um filme na sua cabeça, de toda a abdicação que você teve, de todos os dias que você viu sua família saindo e você lá, de todos os dias que você deixou de ir pra uma festa, de todos os dias que você acordou mais cedo. Não tem explicação, cara, não tem. Naquele momento que eu tava assinando aquele termo de posse, eu me lembrava de tudo aquilo passava na minha cabeça. Mesmo antes de ser aprovado, mesmo antes de sair o resultado do TRT-23, eu comecei a ver que aquelas técnicas que eu tava utilizando, que aquelas coisas que eu tava pondo em prática, que aquelas coisas que eu tinha lido nos depoimentos dos aprovados, eles realmente funcionavam. Eu comecei a ver fazendo simulados, eu comecei a ver que a minha nota tava alavancando, que aquilo ali tava realmente funcionando. E eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso daqui, eu preciso criar alguma coisa, porque eu tinha estudado muito a banca, eu tinha entendido como é que funcionava a prova de tribunais, eu falei, cara, mesmo jeito que tinha um fórum concurseiro, eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso aqui em algum canto. E na época era o Instagram, né? O Instagram tava começando a querer ter Instagram de concurseiro e tava aquela vibe e tudo mais e tal, não era como é hoje, era meio ainda uma coisa meio obscura, as pessoas não mostravam a cara ainda, porque as pessoas tinham vergonha e tal, não era uma coisa que você tinha super orgulho de falar, ter um Instagram de concurso, mas eu falei, cara, preciso compartilhar isso daqui. Foi daí que nasceu o molde TFCC, foi daí que nasceu o Instagram. Eu falei, cara, eu preciso criar um canto onde todas as perguntas que eu tive e eu não tinha pra quem fazer, que eu coletei em dezenas de depoimentos separados de pessoas, toda a técnica que eu criei na minha cabeça, que eu fui moldando durante o tempo com toda aquela tentativa e erro, eu preciso colocar isso em algum canto organizado para as pessoas entenderem e dizer assim, cara, é aqui, se você quer estudar para tribunais, veja o que tá aqui, que faz sentido. Eu acredito que eu consegui fazer isso consideravelmente bem. Claro que sempre a gente pode melhorar, tem sempre posts que a gente pode fazer melhor e eu tenho sempre tentado melhorar a qualidade do que eu posto lá cada dia, mas eu acredito que realmente aquele Instagram se tornou um reduto para quem quer estudar e um canto onde realmente muitas dicas muito bacanas se concentram e, pô, se eu tivesse um Instagram daquele quando eu comecei a estudar, teria me poupado bastante tempo. E depois de um tempo eu conheci o Daniel, que é o Daniel Magalhães, do Preparação Trabalhista, e na época ele era do Estratégia, e o Estratégia, eles tinham já um peso muito grande na área fiscal, e sobretudo na área trabalhista eles estavam querendo expandir e tudo mais e tal, e meu Instagram na época era um Instagram que tinha já alguma relevância na área trabalhista, eu já postava bastante conteúdo, bastante coisa, enfim, técnicas de estudo, como estudar para aquela área e tudo mais e tal, e aí o Estratégia acabou me convidando para participar da equipe deles, e cá estou hoje. O momento mais marcante depois da posse, sem dúvida, a minha primeira viagem internacional como concursado, sem dúvida. Eu sempre tive um sonho gigantesco de conhecer Vegas. Quem me conhece sabe, eu sempre vi aqueles filmes, aquela temática, aquelas coisas. Eu sempre gostei muito de poker e tal. E, cara, era meu sonho conhecer Vegas. Eu sempre falava isso desde, eu acho que quando eu tinha uns 16 anos. Quando eu completar 21, eu vou pra Vegas. E poder fazer aquilo, poder conquistar aquilo com o meu dinheiro. E poder, quando eu pisei no aeroporto, que eu olhei, que eu falei, cara, eu tô nessa cidade. Tudo aquilo me veio na cabeça, toda aquela imagem de tudo que eu tinha passado para chegar ali, de tudo que eu tinha me esforçado para chegar ali, de como o esforço ele vale a pena. Não teria sido a mesma coisa se tivesse sido sem esforço. Eu uma vez postei isso no meu Instagram, que grana sem esforço ela não é a mesma coisa, porque ela não vem atrelada à conquista. No dia que eu pisei naquele aeroporto, no dia que eu vivi tudo aquilo, a cada passo que eu dava eu me lembrava de tudo que eu passei para chegar ali. Então, assim, o gosto é outro, a sensação é outra. Não seria a mesma coisa. Não seria se fosse simplesmente ganhei na Mega Sena e vou lá. Não é a mesma coisa. Você pode achar que não, você pode achar que... Mas eu posso te dizer que, pelo menos para mim, ver aquele resultado daquele esforço ser recompensado ali naquela viagem, se materializar na minha frente, aquele sonho que eu tinha nutrido durante tanto tempo, não tem preço que pague, não tem grana que pague. Foi simplesmente sensacional. Eu acho que a grande função de todas as minhas redes sociais hoje, de todo o meu Instagram, do meu YouTube, de tudo que eu posto, para além de ensinar a técnica de estudo, para além de tentar fazer com que você estude de uma maneira mais produtiva, de uma maneira melhor, que você melhore cada vez mais nos seus estudos, é fazer você
acreditar que é possível e fazer você poder sentir tudo isso que eu senti, porque não tem preço, não tem explicação, não tem nada mais foda. É muito, muito foda. É isso. Essa era a minha história. Essa é minha vida. Tudo que passei para passar. Talvez tenha ficado muito grande. Eu espero que vocês tenham paciência para assistir até aqui. E é isso. Não tem mais o que dizer. Chega. Vale a pena, pessoal. Vale a pena. Vale muito. Demais.